Já estamos gravando. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, já que não sei o horário que estarão vendo esse vídeo. Estamos aqui no dia de hoje para falar um pouco sobre a obra de Boccaccio, Decameron, que vai, que nessa aula, nesse vídeo que estamos gravando, ficará disponibilizado no canal Outros Medievos, que é um projeto de extensão, né, fornecido pelo professor Bruno Shoa, na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, em que nós, alunos, ficamos responsáveis, né, por organizar um vídeo para ser postado no canal. E esse é um dos resultados dos produtos que vocês estão vendo hoje. Eu, Suênia Vieira Damasio, estou aqui com mais outros três colegas para abordar esse tema. Eu sou do quarto período do curso de licenciatura em História. Estou aqui também com Evelyn. Se apresenta, por favor. Oi, gente, meu nome é Evelyn Ricardo, eu estou no sexto período também do curso de licenciatura em História na UFPE. Outra aluna que também está aqui com a gente é a Cláudia. Cláudia, se apresenta para a gente, por favor. Oi, gente, eu sou a Cláudia Oliveira, também sou estudante de licenciatura em História e estou no quinto período. Luana, você poderia se apresentar? Olá, gente. Eu sou Luana Mendonça, eu sou graduanda também em licenciatura em História e estou atualmente no quarto período. Assim, né, vamos dar prosseguimento para falar do tema. E vou deixar a palavra com Evelyn agora, que vai abordar alguns desses aspectos. Bom, gente, antes da gente pular, né, pro enredo em si da obra escrita no século XIV, né, pelo Boccaccio, é interessante a gente entender a importância da literatura para a prática histórica, né, para a ciência histórica, mas também entender como essa literatura ela era percebida pela sociedade medieval. Quando a gente olha, né, para a importância da literatura na prática, né, e na ciência histórica, é importante a gente voltar lá no século XX, tá? Com o movimento da Escola dos Análises, que vai surgir através de um periódico, como eu coloquei aqui, ó, chamado Análise Histoire Économique et Sociale, fundado em 1929, onde esses pesquisadores eles buscavam, né, se afastar e ir de encontro à antiga noção positivista de história. Então, é a partir desses debates, esses novos debates que eles vão trazer, tá, para a história, que a gente vai começar a ter uma noção maior de intertextualidade, de abordar também dentro da história as ciências sociais, por exemplo, tá? E é a partir dessa noção, né, do saber histórico constituído pelas atividades humanas que a literatura vai ocupar um espaço muito maior de importância nas práticas da história, né? Isso porque a gente consegue tirar muita coisa dentro dessas narrativas, porque a construção de uma literatura, de um texto, ela sempre vai estar diretamente relacionada com a construção sociocultural do autor, certo? Seja ela oral ou escrita, é quase impossível que o autor ele exclua, né, toda a sua expressão humana, a sua conjuntura temporal, política, social. Então, a literatura ela consegue trazer esses traços para a história. E no período medieval, né, não era diferente. A literatura, ela também era muito importante para a manutenção das práticas sociais. E apesar, né, de normalmente acharem que o período medieval, a literatura, ela só existia oralmente, a literatura escrita também era muito famosa, né? Inclusive, é através da literatura escrita que a gente chega na obra que estamos tratando hoje, né, do Boccaccio, mas também outros autores super importantes, como, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, né? Então, isso não significa, tá, que a oralidade ela não era importante no período medieval, muito contrário. A gente tem a noção de que no medievo a gente tinha uma oralidade mista, ou seja, os traços de uma literatura oral, mas ao mesmo tempo também tinha uma literatura escrita. Também era muito comum que nesse período
tanto nas grandes cortes como também no campo, a população se reunisse para ler em público, por exemplo, recitar peças, novelas, canções de gesta. Por isso que eu falei lá no início, né, que a literatura era um importante mecanismo social para a Idade Média. Pode passar. Então, pulando agora, né, para uma breve introdução do Decameron, da obra que a gente está tratando hoje. Primeiro, né, a gente precisa considerar a importância do Boccaccio para o panorama literário europeu. Eu acabei de falar de Dante, né? Ele era um grande estudioso das obras de Dante, da Divina Comédia. Ele também se assimila bastante à importância que Petrarca teve, por exemplo, para a Idade Média. Ele era italiano, ele nasceu na Florença ali, provavelmente em 1313. E ele vai ter, né, como sua maior obra, não única, mas a sua maior, o Decameron, que é a obra que a gente está tratando hoje, que dentro, né, a estrutura narrativa do Decameron é um conto, certo? Uma história que dentro dele vai ter outros. Mas como assim? A história, ela é narrada ao longo de 10 dias, tá? Onde jovens que estão fugindo da peste negra, 7 mulheres e 3 homens, eles vão se abrigar num castelo, fazendo um tipo de uma quarentena. E para esquecer, né, um pouco daquele cenário tão triste, eles vão tentar se interter contando história. Então, cada jovem conta 10 histórias, né? E ao total, né, no final das contas, a gente vai totalizar 100 histórias, tá? Pode passar. Então, né, dando continuidade para analisarmos a obra, é muito importante a gente entender um pouco do contexto, do que estava acontecendo, mas entendendo com o seguinte aspecto. O fértil diálogo que há algumas décadas ocupa os historiadores da Idade Média e os historiadores da literatura medieval, tem desvelado, acima de tudo, que não existe o medievo, mas sim um período caracterizado pela pluralidade, alternado por ciclos de crescimento e decadência econômica, com consequentes variações sociais e culturais. Então, quando a gente fala de do contexto da obra, do contexto social, a gente não quer enquadrar, né, e dizer que todos viviam de uma mesma forma, de um mesmo jeito. Então, é até mais interessante a gente falar, quando falamos da sociedade, não de uma sociedade medieval, mas é mais condizente falar de sociedades que se seguiram num tempo. E tendo esse pressuposto, a gente vai falar um pouco de características gerais que acabaram acarretando realmente essa sociedade. E um deles era realmente os imprevistos ambientais, como ter poucas colheitas, porque não tinha um avanço tecnológico tão grande, então eles acabavam ficando à mercê realmente do meio ambiente, se tinha muita chuva ou pouca chuva, e isso impactava diretamente na questão da alimentação, porque se tinha chuva de mais ou chuva de menos, você não teria a colheita desejada e, consequentemente, teria escassez de alimentos que, por sua vez, não nutriria a população como deveria. E como a gente vai ver um pouco mais adiante, isso foi fundamental para que a peste negra se alastrasse de forma grandiosa. E durante todo esse interim do século XIII para o século XV, aconteceu diversas coisas, né? Teve a Guerra dos 100 Anos, teve várias crises monárquicas, que acabou fazendo também com que tivesse bastante instabilidade civil. Então, tudo isso cooperou demais para que realmente aumentasse a peste negra, e isso vai ficar muito evidente na obra de Boccaccio. Pode passar o slide. E aí, então, acredita-se que quase um quarto da população do mundo ocidental morreu devido à peste, então foi bastante gente realmente, e todo esse sentimento de morte, tudo isso vai ser muito bem descrito na obra.
vai acabar ficando muito presente, e acabou que se instalou um caos social, porque a partir disso você não cuidava dos seus bens como você deveria, e também você se sentia no direito de se apropriar do bem de outras pessoas, então, civilmente e tudo mais, era realmente bem complicado, e em diversas partes da obra isso vai acabar sendo apresentado pelas histórias que esses jovens vão contar no decorrer do livro. E existia realmente uma cultura de morte e também de divertimento. Justamente por isso, né, por eles conviverem tanto com a cultura de morte, eles precisavam se dar o direito do luxo, do divertimento e de realmente tentar sair daquela realidade. E a desorganização social vai ser justamente esse ponto central que vai aproximar esses jovens e vai impulsionar essa solidariedade. Então a gente pode ver a seguinte citação que fala: a doença subverte a ordem moral e civil, anula a autoridade da lei, quebra todas as barreiras e defesas, invadindo e dissolvendo todos os ambientes sociais. Os sobreviventes são vítimas do pavor e imaginação, que arruinam todos os costumes e todos os hábitos. Então, através dessa citação, a gente vê que realmente, a partir da peste, né, que realmente dissolou bastante a Europa, e enfim, acabou subvertendo costumes, hábitos, aquilo que acreditavam. E a partir de então, o Boccaccio, né, através desses jovens, ele abriu debates e questões cruciais que a gente vai tratar com um pouco mais de calma nesse vídeo. Então, eu vou falar um pouco sobre a relação entre corpo e alma na obra. O contexto da produção da obra, ela se deu em uma época de transição que era caracterizada por uma instabilidade, né, para uma época que foi muito marcada por mudanças, tanto na vida social como na vida privada. Pois nessa sociedade medieval europeia, cada um viveria então dentro dos limites pré-determinados pela Igreja, o qual teria uma base conservadora em que prevalece a economia natural, a vida comunitária e a mentalidade estamental, né? Então, essa estabilidade ela seria abalada no período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, pois a ascensão da burguesia ela vai então rompendo com esses vínculos tradicionais, ou seja, com esses estamentos que eram até então privilegiados, né, como o clero e a feudalidade. Essa rebelião, né, contra essas antigas formas de poder, ela vai dissolvendo esses vínculos de comunidade, no qual esse modo de vida urbano vai se sobrepondo a essas velhas formas sociais e a ordem divina e natural das coisas, né? Nesse contexto de mudanças, a peste ela é retratada, então, no Decameron como um mecanismo de desordem e de desestruturação de um mundo que era relativamente estável, né? A epidemia e esses efeitos catastróficos, eles levariam o homem medieval a questionar os valores que até então eles tinham como absolutos e buscar essas válvulas de escape, né, como foram citadas. De início, né, a descrição da peste e da sua atuação em Florença, né, ela remete à concepção religiosa que ainda persistia, né, para explicar esses fenômenos naturais e o lugar do homem no mundo, né? Isso ainda no final da Idade Média. Mas ela já começava a apresentar alguns sinais de desgastes, né? Delumieux e Duby, eles problematizaram essa representação da peste como uma punição divina pelos pecados humanos, como é retratado em Decameron, né? Que seria, então, um exemplo no qual a arte validaria o discurso religioso do mal como punição de Deus, né? Parafraseando Delumieux, para os homens de igreja e para os artistas que trabalhavam graças às suas encomendas, a peste era também e, sobretudo, uma chuva de flechas abatendo-se de súbito sobre os homens pela vontade de um Deus encolerizado. Boccaccio descreve, então, como as pessoas, ao perceberem nessa presença inevitável e aterrorizante da morte, eles vão aderindo aos prazeres mundanos. E também os princípios que regiam a piedade e a caridade cristã ficam arrasados, né? E nisso, diante dessa avalanche de mortos, de parentes enfermos, há uma perda de caridade, tanto em relação aos vivos, quanto uma perda de piedade em relação aos mortos. Pois se aboliu, então, o costume das honras fúnebres nesse período, né? Que é bem retratado no livro. As consequências dessa peste, né, como as erupções cutâneas, elas são descritas como um grande terror.
que simboliza, então, essa dissolução da ordem sagrada, quando o céu e a terra entrariam, então, em desarmonia. E o corpo, ele parecia refletir esses pecados da alma, né? Então, a ideia da peste como uma punição divina, né, que é imposta pelo discurso religioso, ela se integrou à mentalidade medieval e moderna, né, e foi reproduzida nas produções culturais e literárias, como em Decameron. Agora eu irei falar um pouco, né, acerca das mulheres na Idade Média, pensando a obra de Boccaccio, né, e trazendo o que a Evelyn falou, e as meninas já vieram trazendo a questão desse contexto, né, histórico, então como é que essas mulheres estavam inseridas nesse período. No entanto, é importante entender que as mulheres na obra de Boccaccio também carregam alguns processos específicos, tanto da literatura quanto da subjetividade do próprio Boccaccio, né? E aí é importante trazer esse adendo. Um primeiro ponto, né, que eu gostaria de adentrar quando vou falar sobre as mulheres na Idade Média na obra de Boccaccio, é entender essas mulheres não como um grupo homogêneo, né, e por isso trazendo o termo no plural, já que essas mulheres, elas são um grupo diverso. No entanto, elas acabam passando por processos, né, e repressões semelhantes dentro da sociedade e algumas dinâmicas parecidas. No entanto, parece injusto transformar um grupo tão diverso e heterogêneo, né, como fazendo determinadas generalizações. Tá? Então, a mulher, caminhando um pouco mais para a área da literatura, ela parece ligada bastante ao amor cortês. Por quê? Né? Porque alguns autores vêm trazendo, principalmente Spina, né, que a mulher e essa relação do homem de sucerania e vassalagem, né, aparece no amor cortês, onde a mulher se coloca no lugar de sucerana e o homem de vassalo. O vassalo seria aquele que protege, que vai se submeter à mulher. Assim, dentro do amor cortês, a mulher acaba elevando um pouco a sua condição, né, com relação à sociedade. Justamente nessa dinâmica que já vem aparecendo na poesia e que também a gente nota algumas semelhanças e alguns elementos disso dentro da obra de Boccaccio. Né? Outro ponto que faz com que as mulheres também tenham relevância nessa obra e com que esse tema tenha relevância de ser tratado é que o público-alvo de Boccaccio eram as mulheres, era o público feminino. E quem vem falando um pouco sobre isso é o Guidotti, né, que vem apontando que essas novelas pretendiam alcançar o público feminino. Então, essa mulher, ela assumia um caráter de personagem e de sujeito. Por causa disso, Boccaccio ele conseguia sair de estereótipos de como a mulher anjo, a mulher perfeita, sem defeitos idealizada. Então, ele vai tratar essa mulher, né, como um personagem, um sujeito que tem qualidades e defeitos. Então, né, em toda essa construção dos personagens, eu vou trazer um pouquinho da obra de Boccaccio de como as mulheres vêm sendo representadas, né? Como devido ao tempo não dá para trazer todas essas mulheres e toda a diversidade de como elas vêm aparecendo na obra de Boccaccio, eu vou trazer o caso de duas mulheres. Uma é Lisbeth e outra é Gismonda. Ambas são da quarta jornada. E essas mulheres, elas acabam tendo uma trajetória, vamos dizer, um fim trágico, né, na qual essa quarta jornada inteira vem se dedicando, né, que é justamente essas relações, né, trágicas de amor e morte. É importante trazer um adendo, né, que com a questão da narração dessa história, né, a gente tem a história que é contada 100 novelas narradas por 10 jovens, né, então 7 são mulheres e 3 dos narradores, né, que estão narrando são homens. E essas duas novelas também que eu estou tratando também foram narradas por outras duas personagens mulheres. Achei importante trazer esse adendo. Primeiro, né, temos a história de Lisbeth, que é uma figura bastante interessante, que aparece na obra de Boccaccio, né, que é a Lisbeta de Messina,
E ela vive na região de Messina, na Sicília, e ela tinha 3 irmãos que eram mercadores. Os seus irmãos, né, eles tinham um pai que falece em comum, e eles acabam ficando ainda mais ricos. Com isso, né, ao longo do tempo, Lisbeth ela vai se apaixonar por Lourenço. Né? Eu estou resumindo um pouco a história. Lisbeth ela vai se apaixonar por Lourenço, que trabalhava que era um rapaz que cuidava do armazém da família, onde eles viviam. No entanto, o seu irmão mais velho, ele descobre esse relacionamento de Lisbeth e mata o seu companheiro. E ela fica angustiada durante muito tempo com a morte do seu companheiro. E até que ele revela para ela, em sonho, onde estava localizado o seu corpo. Então, Lisbeth, né, de forma corajosa, ela tira a cabeça do seu amado para ter alguma lembrança com relação a ele e coloca, né, numa planta de manjericão e começa a aguar essa planta, esse vasinho, com as suas lágrimas. Né? Então, os seus irmãos, os vizinhos, começaram a perceber o seu comportamento muito estranho, porque todos os dias ela ia lá e chorava em cima daquele vasinho, e os seus irmãos foram lá e destruíram esse vaso que ela tinha. E Lisbeth falece pouco a pouco de tristeza por causa desse processo. Então, aqui nós temos um exemplo dessa relação entre amor, né, e tragédia, desse amor trágico, né, e de uma mulher que acaba morrendo, muitas vezes, por não conseguir viver, né, dentro dessa sociedade que exige determinados padrões e que ela não estava de acordo e não conseguia viver com isso, né, sem que ela pudesse ter a paixão que ela queria. Outra história é a história de Gismonda, né, que era considerada uma dama belíssima e que era muito amada pelo seu pai, e que ela casa com um duque. O duque é o filho do duque de Capuá, na verdade, e ele já tinha uma idade muito avançada, então ela se casa e logo ele morre. Né? E algumas autoras, como a Aline Ribeiro de Souza, que coloca no seu TCC, ela tinha essa pulsão sexual. Então ela acaba se apaixonando por também um pajem do seu pai, que é o Biscardo. E dentro dessa relação, o seu pai acaba descobrindo novamente e matando o seu amado, entregando o coração para ela. Quando ela vê, na verdade, antes dela receber o coração, ela faz um discurso corajoso para o pai, em defesa da sua vida, da sua postura e da forma que ela vive. Né? Então, ela faz esse discurso e se impõe e se coloca para viver em liberdade. E Gismonda, ela quando recebe o coração do seu amado, ela decide, né, se matar para encontrá-lo em morte. Então, aí a gente vai vendo como vai se dando a construção dessas relações e de como a mulher, né, essas duas mulheres são exemplos de mulheres que não aceitavam viver dentro daquela estrutura em que elas não podiam viver, vamos dizer, a sua verdade, e acabaram optando pela morte e escolhendo a morte. E aí eu vou passar para as referências, né, depois de falar sobre isso, sobre essas relações das mulheres, né, e da gente ter passado por todo esse contexto, né, da literatura medieval que Evelyn veio falando. Depois veio Cláudia, que retoma essa questão da peste negra, que é justamente um pouco do contexto em que se passa a nossa história, né, de como as coisas vão estar articuladas e as influências que esse contexto também tem. E Luana também, que veio falando com essas relações entre o corpo e a alma na Idade Média, que também aparece na obra de Boccaccio. E eu que finalizei agora, né, falando sobre as mulheres na obra de Boccaccio, toda a sua importância. E aí eu vou passar algumas das referências que a gente utilizou, e aí vocês podem dar uma olhada com calma. Eu deixaria aqui um tempinho antes de estar finalizando o vídeo, para que possam consultar posteriormente.
Caso tenham alguma dúvida, entre em contato através das redes sociais do Leão. E esse é o fim da apresentação. Gostaria de agradecer a todas, todos e todes que chegaram até aqui.